Imagine que você poderia transformar todo o seu corpo com apenas um único exercício. Um movimento que é parte da evolução humana há milênios, mas que muitas vezes é subestimado pela indústria moderna de fitness. A verdade sobre os agachamentos é muito mais fascinante do que a maioria das pessoas imagina. E hoje eu vou te mostrar por que esse simples exercício pode mudar sua vida de forma significativa. A indústria de fitness convencional quer nos fazer acreditar que Precisamos de equipamentos complexos, associações caras e rotinas de treino intermináveis, para nos mantermos em forma e saudáveis. Mas a realidade é diferente. Um estudo da Universidade de Ciências do Esporte de Colônia de 2021, sob a direção do professor Thomas Schmidt, mostrou que os agachamentos regulares têm um efeito comparável ou até melhor na fitness geral do corpo do que muitos métodos de treinamento modernos. Particularmente interessante é a ativação de diferentes grupos musculares. Enquanto a maioria das pessoas pensa que os agachamentos treinam apenas as pernas, estudos eletromiográficos da Universidade de Munique mostram algo completamente diferente. Em um agachamento corretamente executado, mais de 200 músculos são ativados ao mesmo tempo. Isso corresponde a quase metade da nossa musculatura esquelética total. Essa ativação simultânea leva a uma reação hormonal única no corpo. Dr. Maria Weber, do Hospital Universitário Hamburg-Eppendorf, demonstrou em um estudo de longa duração com 580 participantes que agachamentos diários podem aumentar os níveis de testosterona em até 30% e o aumento do hormônio do crescimento em até 70%. Essa otimização hormonal tem um impacto abrangente em todo o nosso organismo. Mas isso não é tudo. a verdade muitas vezes ignorada é que os agachamentos não têm apenas um efeito físico, Mas também tem um imenso efeito neurológico. Pesquisadores da Charité Berlim descobriram em 2023 que agachamentos regulares aumentam a neuroplasticidade do cérebro. Isso significa que nosso cérebro se torna mais adaptável, capaz de aprender e resiliente contra degenerações relacionadas à idade. A medicina convencional muitas vezes se concentra em métodos de tratamento isolados. Ignora o todo. Quando os pacientes reclamam de dor nas costas, frequentemente são solicitados exames de imagem caros e prescritos analgésicos. Estudos da Clínica Universitária de Ortopedia de Heidelberg mostram que 80% de todas as dores nas costas são causadas por desequilíbrios musculares. Um problema que pode ser abordado de forma eficaz com agachamentos regulares. Professor Dr. Michael Wagner, do Departamento de Medicina Esportiva da Universidade de Viena, realizou um estudo inovador com 1.200 participantes ao longo de 2 anos e mostrou que as pessoas que fazem diariamente pelo menos 50 agachamentos apresentam um risco 40% menor de dores nas costas. Ainda mais surpreendente, o mesmo grupo mostrou uma densidade óssea 25% melhor, em comparação com o grupo de controle. O que a maioria dos médicos não menciona é o impacto profundo dos agachamentos em nosso sistema endócrino. Enquanto problemas metabólicos são frequentemente tratados com medicamentos, que uma pesquisa do Instituto Max Planck de Pesquisa Metabólica demonstrou que agachamentos regulares podem aumentar a taxa de metabolismo basal em até 15%. Esse aumento não ocorre apenas durante o treinamento, mas se estende por várias horas depois. Outro aspecto, muitas vezes negligenciado, é o efeito das agachadas em nosso sistema digestivo. A medicina tradicional frequentemente prescreve medicamentos para problemas digestivos, Enquanto a Dr. Lisa Müller, da Universidade de Freiburg, conseguiu demonstrar em um estudo recente que agachamentos regulares podem melhorar o peristaltismo intestinal em até 35%. A razão para isso está na ativação complexa dos músculos abdominais e do diafragma durante o exercício.
Particularmente interessantes são os resultados de um estudo de longo prazo da Universidade Técnica de Munique, sob a direção do professor Dr. Andreas Schmidt. Ao longo de um período de 3 anos, 2.000 participantes foram estudados, que integraram agachamentos em suas vidas diariamente. Os resultados foram impressionantes. Os participantes registraram uma melhoria média na sensibilidade à insulina, de 22%, com uma redução do tecido adiposo visceral de 17%. E um aumento da atividade mitocondrial de 30%. O que isso significa para você? Imagine que você poderia otimizar todo o seu metabolismo com um único exercício, aumentar sua queima de gordura e, ao mesmo tempo, rejuvenescer suas células. Exatamente isso acontece com agachamentos regulares em nível celular. O aumento da atividade mitocondrial leva a uma melhor produção de energia em cada uma das suas células. A medicina convencional muitas vezes se concentra no tratamento de sintomas, em vez de tratar as causas. Para problemas nas articulações, frequentemente são prescritos medicamentos para dor, ou até mesmo recomendados cirurgias. Um estudo da Clínica Universitária de Ortopedia de Basileia mostrou que agachamentos regulares podem aumentar a produção de líquido articular em até 40%. Essa lubrificação natural de nossas articulações é a chave para a saúde articular a longo prazo. Dr. Sarah Weber, do Centro Alemão de Medicina Preventiva, descobriu em sua pesquisa um efeito incrível adicional. Agachamentos podem aumentar a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, até 40%. BDNF é uma proteína que tem um papel crucial na formação de novas células nervosas e na formação de conexões sinápticas. Isso também explica por que as pessoas que praticam agachamentos regularmente frequentemente relatam melhorias na performance cognitiva e clareza mental. Mais um aspecto fascinante é o impacto dos agachamentos em nosso sistema imunológico. Enquanto o tratamento convencional para deficiências imunológicas muitas vezes foca em medicamentos, que um estudo do Instituto de Imunologia da Universidade de Heidelberg demonstrou que agachamentos regulares podem aumentar a produção de células imunológicas em até 25%. Particularmente impressionante é o aumento das células NK, Natural Killer, que desempenham um papel importante no combate a patógenos e células cancerígenas. A medicina tradicional muitas vezes ignora a relação entre exercício e saúde mental. Professora Dr. Christina Schmidt, da Clínica Universitária de Psiquiatria de Zurique, mostrou em um estudo com 800 participantes que agachamentos diários podem aumentar o nível de serotonina em até 30% e o nível de dopamina em até 25%. Essa liberação natural de hormônios da felicidade pode ser mais eficaz do que muitos antidepressivos. Uma breve interrupção para algo que pode mudar sua vida. Você sabia que sua alimentação pode te fazer mal? Ninguém vai te contar a verdade, porque a indústria lucra bilhões com isso. Com nosso novo guia, desvendamos os mitos chocantes que te mantêm fraco e doente. Aprenda como você pode revolucionar sua saúde com mudanças simples, sem medicamentos duvidosos. Clique no link na descrição antes que precisemos excluí-lo e agora vamos continuar com o nosso vídeo. Mas vamos mergulhar ainda mais fundo na ciência. Um estudo pioneiro da Universidade de Esportes de Leipzig, sob a direção do professor Dr. Martin Schneider, revelou um mecanismo até então desconhecido. Agachamentos estimulam a produção de miocinas especiais, substâncias mensageiras que são liberadas pelos músculos. Essas miocinas têm uma influência direta na função cerebral. E podem até mesmo ajudar na formação de novas células nervosas no hipocampo. Em nosso centro de memória, aumentarem até 33%.
O que a medicina convencional nos oculta é o fato de que agachamentos regulares também podem ter um impacto significativo no nosso sono. A Dr. Katharina Mayer, do Laboratório do Sono da Universidade de Mannheim, demonstrou em um estudo com 600 participantes que pessoas que fazem pelo menos 100 agachamentos diariamente apresentaram uma qualidade de sono aprimorada em 20%. Os participantes relataram uma redução média de 45 minutos no tempo para adormecer e uma redução de 70% na frequência de despertamentos noturnos. Outro aspecto fascinante é a influência dos agachamentos no nosso equilíbrio hormonal. Enquanto distúrbios hormonais na medicina tradicional são frequentemente tratados com hormônios sintéticos, um estudo do Centro Endocrinológico de Berlim mostrou que agachamentos regulares podem reduzir os níveis de cortisol em até 25%. Isso é especialmente relevante em nossos tempos de estresse, pois um aumento nos níveis de cortisol pode levar a diversos problemas de saúde, como ganho de peso, distúrbios do sono e redução da função imunológica. O grupo de pesquisa, liderado pelo Dr. Thomas Wagner, da Universidade de Graz, também descobriu uma relação surpreendente entre agachamentos e a flora intestinal. Em um estudo com 400 participantes durante 6 meses, foi mostrado que agachamentos regulares podem aumentar a diversidade das bactérias intestinais em até 40%. Essa biodiversidade aprimorada no intestino tem amplas implicações para o nosso sistema imunológico, nosso metabolismo e até mesmo nossa saúde mental. Um aspecto frequentemente sobreposto é o efeito dos agachamentos em nossas fáscias. Dr. Julia Hoffmann, do Instituto de Ciências do Movimento da Universidade de Stuttgart, demonstrou que o movimento tridimensional durante um agachamento estimula de forma ideal a rede de fáscias. Isso leva a uma maior elasticidade do tecido conjuntivo, uma melhor circulação sanguínea e uma desintoxicação mais eficaz do corpo. O estudo mostrou uma melhoria na qualidade das fáscias de até 35% em voluntários que realizavam agachamentos regularmente. Particularmente interessante é a influência dos agachamentos nos nossos níveis hormonais na velhice. Enquanto a medicina convencional muitas vezes considera a queda hormonal relacionada à idade como inevitável, uma pesquisa de longo prazo da Universidade de Colônia mostrou que agachamentos regulares podem retardar a queda natural de testosterona e hormônio de crescimento em até 50%. Isso tem um impacto direto em nossa massa muscular, densidade óssea e capacidade mental na velhice. A medicina moderna frequentemente subestima também a influência dos agachamentos em nosso sistema linfático. A Prof. Dr. Marie Schmidt, da Clínica Linfológica de Munique, comprovou em sua pesquisa que o movimento de bombeamento durante um agachamento pode aumentar o fluxo linfático em até 60%. Essa circulação linfática melhorada leva a uma desintoxicação mais eficaz do corpo e ao fortalecimento do nosso sistema imunológico. Outro aspecto importante que a medicina convencional muitas vezes ignora é o efeito dos agachamentos em nossa postura. O Dr. Michael Klein, do Centro de Pesquisa da Coluna em Hamburgo, demonstrou em um estudo com 900 trabalhadores de escritório que agachamentos diários podem reduzir a frequência de problemas de postura em até 70%. O estudo também mostrou uma melhoria na postura corporal de cerca de 45%, medida por vários parâmetros biomecânicos. Particularmente fascinantes são as descobertas da Prof. Dr. Anna Becker, do Departamento de Medicina Esportiva da Universidade de Tübingen, sobre a relação entre agachamentos e a capacidade regenerativa do nosso corpo. Sua pesquisa mostrou que agachamentos regulares podem aumentar a produção de células-tronco na medula óssea em até 30%.
Essa produção aumentada de células-tronco resulta em uma regeneração melhorada dos tecidos e em uma recuperação mais rápida de lesões. A medicina clássica muitas vezes se concentra em sistemas de órgãos individuais, sem considerar as relações no corpo. O Dr. Stefan Weber, do Instituto de Medicina Preventiva em Frankfurt, no entanto, demonstrou que os agachamentos têm um efeito holístico em nosso corpo. Seus estudos mostram uma melhoria das funções dos órgãos em média de 25%, onde especialmente a função do fígado e dos rins se beneficia do aumento da circulação sanguínea e do metabolismo elevado. Um aspecto muitas vezes subestimado é o impacto dos agachamentos na nossa saúde cardíaca. Enquanto a medicina convencional muitas vezes se concentra em esportes de resistência, que um estudo do Departamento de Cardiologia da Charité de Berlim mostrou que os agachamentos regulares podem melhorar o coração em até 35%. Particularmente impressionante é o fato de que apenas 3 séries de 20 repetições por dia são suficientes para obter esses efeitos positivos. O grupo de pesquisa, sob a liderança da Dr. Lisa Schmidt, da Universidade de Heidelberg, também encontrou uma relação interessante entre agachamentos e a função da nossa tireoide. O estudo com 700 voluntários mostrou que agachamentos regulares podem otimizar a produção de hormônios da tireoide em até 20%. Isso tem um impacto direto em nosso metabolismo, nossos níveis de energia e nossa vitalidade geral. O que a maioria das pessoas não sabe? Os agachamentos também têm uma influência significativa em nosso DNA. O professor Dr. Markus Wolf, do Instituto Max Planck de Genética, comprovou em um estudo inovador que agachamentos regulares podem reduzir a atividade de determinados genes, que são responsáveis pelos processos de envelhecimento em até 25%. Isso pode explicar por que as pessoas que praticam agachamentos regularmente parecem muito mais jovens e se sentem mais vitais do que seus pares. Os resultados de todos esses estudos mostram claramente: agachamentos são muito mais do que um simples exercício de fitness. Eles são a chave para uma saúde e bem-estar holísticos. A medicina convencional pode subestimar este método simples, mas eficaz. Mas as evidências científicas são claras. Agachamentos diários podem impactar nossa vida de maneiras positivas diversas, desde o nível celular até a nossa saúde mental. O que você acha dessas descobertas incríveis? Você já teve alguma experiência com agachamentos diários? Compartilhe seus pensamentos e experiências conosco nos comentários. Muito obrigado por assistir até o final. Como um pequeno presente, gostaríamos de oferecer a você nosso guia anti-idade gratuito e inédito, com mais de 60 páginas de informações privilegiadas gratuitamente. Link na descrição.